e estamos a tentar uma solução que não deixe desprotegida nenhuma grávida, nenhuma mãe daquele território. Não é que ela esteja desprotegida, mas desprotegida no sentido... Não se riam com coisas sérias, senhores deputados. Não se riam, senhores deputados. A grande diferença é que nós estamos a resolver os problemas e vocês estão a aproveitar-se dos problemas. É a grande diferença. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é hoje um país dinâmico, um país competitivo, um país que cumpre uma agenda transformadora, um país que está melhor do que estava há um ano atrás. Mas Portugal é sobretudo um país que se projeta para daqui a um ano estar melhor do que está hoje. Portugal está a mudar e tem fundadas razões para ter confiança e para ter esperança. Este governo, que foi investido há um mês neste Parlamento, tem consciência dos muitos problemas que sentem os portugueses no seu dia-a-dia. Sabemos das suas dificuldades e das suas inquietações. Mas também sabemos das suas capacidades, dos seus méritos, da sua ambição e da sua valentia. O governo ouviu os portugueses nas últimas eleições e continua a ouvi-los no dia-a-dia da sua governação. Os portugueses sabem que não somos daqueles que cedem permanentemente à espuma mediática. Não somos daqueles que fazem do ruído o modo de intervenção. Não somos daqueles que se distraem a procurar falsos papões. Governar não é reagir ao ruído, é agir para preparar o futuro. Governar... Foi este governo que criou a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Não foi a oposição. Como foi este governo que garantiu a revisão da Lei de Estrangeiros, regulando o reagrupamento familiar e pondo termo à concessão de vistos de procura de trabalho para cidadãos que não sejam altamente qualificados. E foi ainda este governo que propôs a alteração da Lei da Nacionalidade, assegurando que a cidadania portuguesa será concedida a quem efetivamente se dedica ao nosso país, fala a nossa língua, vive a nossa cultura e escolhe o nosso país como sendo o seu para ser também um de nós. Foi este governo, não foi a oposição, mas contamos com a oposição. Porque a oposição pode e deve contribuir para a concretização destas novas políticas públicas, desde que não se autoimponha um estado de negação ideológico, recusando ver aquilo que os portugueses nos exigem, soluções para os seus problemas. Amanhã mesmo, o Conselho de Ministros vai aprovar a atribuição de um suplemento extraordinário a todas as pensões até 1.567,50 €. Este suplemento extraordinário será pago em setembro e terá o valor de 200 € para as pensões até 522,50 €. Quero acreditar que o apoio a esta proposta se fez quer pelas palmas de umas bancadas, quer pelos piropos das outras. A alternância democrática é um pilar fundamental da democracia, mas a governabilidade exige estabilidade e continuidade. E foi esse equilíbrio que os portugueses decidiram confiar a este governo. Mas o povo não se ficou apenas por aí. Portugal, os portugueses,
também falaram às oposições. E disseram-lhes, em bom rigor, que o tempo da tática estéril, do ruído constante e da obstrução sistemática já não serve a Portugal. E disseram-no como quem o impõe. Cabe agora a cada um interpretar e responder por si. É hora de estar à altura. É hora de cooperar, de construir, de contribuir com seriedade. Porque Portugal não pode ser um país de jogos de poder a qualquer preço. Portugal exige clareza, diálogo construtivo, espírito de convergência e sentido de Estado. Tudo claro, sempre respeitando o papel de fiscalização e alternativa democrática das oposições. Estamos apenas no início de uma legislatura e é precisamente neste início, neste primeiro mês, que reafirmamos com toda a clareza: não desperdiçaremos um único dia dos 4 anos que temos pela frente. Não andaremos a reboque da espuma dos dias ou dos humores de quem quer que seja. E contamos também com a oposição para assumir uma responsabilidade que também lhe pertence, a de assegurar a estabilidade. Acreditamos que o papel das oposições não é dizer o contrário do governo, mas lutar naturalmente pelas suas convicções. Como acreditamos que o papel do governo não é combater as oposições, mas incluí-las no projeto do país. Por isso, é preciso humildade e coragem política, disponibilidade e espírito de diálogo, reflexão e debate construtivo, responsabilidade e respeito democrático e credibilidade e confiança institucional por parte de todos. Portugal é maior do que os seus obstáculos, é maior do que o cansaço, é maior do que o medo, é maior do que a descrença. A missão é clara: deixarmos aos nossos filhos um país mais próspero, mais justo e mais coeso do que aquele que recebemos. A nação, como escreveu Sofia, nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. E é essa responsabilidade que hoje aqui assumimos, a de não deixar que o passado pese mais que o futuro, a de não permitir que os impasses se sobreponham à mudança. O Estado da Nação está hoje nas mãos daqueles que acreditam que Portugal pode ser mais e pode ser melhor. E está, sobretudo, nas mãos dos portugueses, que são e serão sempre o verdadeiro motor da nossa história. Sigamos, pois, com coragem, com clareza e com convicção. Por Portugal, com Portugal e para Portugal. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, não lhe vou citar Sofia, vou-lhe antes citar o Senhor João aqui do café da frente do Parlamento. É sempre melhor saber estes do que alguns autores. É de que o Estado da Nação é de total podridão e desilusão. E não podia deixar de dar razão ao Senhor João, não à Sofia, porque ele olha para um Primeiro-Ministro que veio hoje ao Parlamento e falou para uma nação que não existe. A nação dos que vão sentir um alívio nos bolsos, a nação daqueles que vão ganhar mais, a de que a saúde funciona, a dos pais que têm vaga para os seus filhos nas creches, a de uma imigração regulada. Tivemos um Primeiro-Ministro que aqui veio falar de um país que não existe, porque é um país só dele e muito dele. É o país que quer acreditar, mas pelo qual não quer trabalhar. É o país pelo qual não é capaz de dizer aos portugueses, como hoje era o dia, não de perder 16 segundos a falar de saúde, 16 segundos a falar de saúde, Sr. Primeiro-Ministro, quando há portugueses que passam anos à espera de ter uma consulta no nosso Serviço Nacional de Saúde. Que vergonha! Que vergonha! Um Primeiro-Ministro que perde 16 segundos num Estado da Nação a falar de saúde, quando há portugueses que passam anos para conseguir ter uma consulta ou um ato cirúrgico. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que estava habituado à oposição frouxa do PS, mas isso acabou e esse país morreu no dia 18 de maio. Bom, a de José Luís Carneiro ainda é mais frouxa que a outra que era antes. Ainda mais frouxa. Mas isso
Mas isso é um problema do Dr. José Luís Carneiro. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava que nos dissesse o que é que vai fazer da saúde para as urgências que continuam fechadas. É isso e não tretas que as pessoas querem ouvir. É isso. É o que é que vai fazer para a urgência do Hospital Garcia Horta não continuar encerrado aos fins de semana. Do Hospital do Santa Maria não ter dermatologistas a sacar 400 mil euros por fim de semana enquanto outros não têm consultas nem atos cirúrgicos. Hoje, um Primeiro-Ministro sentado no Estado da Nação perante o país, este e o outro lá fora, devia dizer assim: meus senhores, eu sou Primeiro-Ministro de um país que falhou na saúde aos portugueses. O que é que vou fazer para melhorar? Isto. Olha, eu dava de barato. Podia citar Sofia, Bocage, quem quisesse, desde que dissesse às pessoas como é que vai resolver os problemas da saúde. Era isso que eu queria de um Primeiro-Ministro hoje. Era isso que eu queria de um Primeiro-Ministro hoje. Senhor Primeiro-Ministro, eu sei que viu e que acompanhou o que o país viu de falta de creches para os pais que nos estão a acompanhar neste debate. Porque o país acompanhou aquilo que aconteceu. Nós do PS esperávamos aquela reação habitual. Mas o Sr. Primeiro-Ministro sabe, como eu também sei, que milhares de pais, estão à espera anos para ter o seu filho numa creche. E não tem que ver só com... Eu não vou dizer nomes para não gerar outra vez aqui um conluio, mas tem que ver com muitos dos que entraram e que ocuparam vagas de quem devia ter acesso a vagas, mas também, deixem-me dizer, não é só do Abraham e do Mohamed. É também do PS, que fez um programa Creche Feliz, que só se foi para os vossos filhos, porque não foi para os mais ninguém. E por isso, eu gostava, Sr. Primeiro-Ministro, que hoje também dissesse aos pais portugueses que querem saber quando e como vão ter lugar para os seus filhos na creche. Sabe o que é que dava vontade? Era dizer que os filhos dos políticos, e sobretudo os do PS, não teriam vaga em nenhuma creche enquanto os portugueses não tivessem vagas numa creche. Era isso que dava vontade de dizer. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, hoje eu gostava que tivesse dito mais do que aquilo que disse, porque citar Sofia é sempre bonito, mas não é disso que vivem as pessoas, nem disso que vivem os portugueses. E já agora deixe-me recordá-lo para um Primeiro-Ministro que aqui veio e que disse que também ia fazer da luta contra a corrupção o seu marco, e ontem nós abrimos os jornais e vemos que o PSD vai apoiar Isaltino Moraes em Oeiras e a Dores Meira em Setúbal. Sr. Primeiro-Ministro, vamos lá ver, eu sei que era comunista e isso pode incomodar um pouco, mas vamos lá ver, Sr. Primeiro-Ministro. Nós não podemos andar a dizer à segunda, à terça, à quarta e à quinta que queremos mesmo lutar contra a corrupção e queremos mesmo dar esse banho de ética ao país. E depois vamos a Oeiras, pegamos no Isaltino Moraes e dizemos: aqui está o nosso candidato. Sr. Primeiro-Ministro, isso não é luta contra a corrupção, isso é o tal estado de podridão a que nós nos habituámos. É isso. E pronto. É isto. Estão a ver, Partido Socialista, era assim que se devia ter feito a oposição durante estes anos todos. Sr. Presidente, é exatamente para o mesmo efeito e por isso não terá que me retirar a palavra. Na sequência da intervenção do deputado Eurico Brilhante Dias, vamos pedir à mesa que distribua o número de pais, que não têm lugar na creche para os seus filhos. Era isso que nos devia preocupar. E como estão todos, está tudo clarificado. Vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para também, em 5 minutos, poder dar os esclarecimentos que entender por úteis. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Deixe-me começar por lhe recordar as palavras nem de Sofia nem de João, mas de André. Estou a ser muito bem tratado no Hospital de Faro, foram impecáveis comigo até ao fim. E depois repetiu o mesmo em Santiago do Cacém e em Setúbal. Estou a recordar estas palavras, Sr. Deputado, porque é importante
que nós tenhamos consciência do seguinte: cada portuguesa e cada português que encontra um constrangimento, um problema, uma dificuldade de atendimento no Serviço Nacional de Saúde, deve estar no centro, no epicentro da nossa preocupação, da nossa capacidade de decisão para superar esse constrangimento e essa dificuldade. Nós não podemos nunca esmorecer qualquer esforço para ultrapassar um que seja cidadão que tenha um constrangimento de atendimento. Mas também temos de reconhecer que na grande maioria dos casos, na expressiva maioria dos casos, o Serviço Nacional de Saúde atende e corresponde àquilo que são as solicitações das portuguesas e dos portugueses. E quem não o fizer não está à altura de procurar as soluções para resolver os problemas e os constrangimentos. Aqueles que se limitam a aproveitar o sofrimento de quem esbarrou numa dificuldade e não são capazes de se lembrar daquilo que é o atendimento competente, dedicado dos profissionais de saúde, não estão em condições de construir as soluções que são necessárias para ultrapassar as dificuldades. É por isso, Sr. Deputado, é por isso que eu lhe quero dizer o seguinte: nós não conseguimos ainda resolver os problemas todos, nomeadamente os das urgências, e dentro das urgências da obstetrícia, ginecologia e pediatria, dos territórios que têm mais dificuldade, nomeadamente em termos de recrutamento e manutenção de recursos humanos. E a Península de Setúbal, que invocou, é um desses territórios. Mas, Sr. Deputado, nós não estamos a contemplar o problema, nem estamos a exibir o tal momento de dificuldade para tirar proveito político disso. Nós estamos a resolver o problema. Sabe porquê? Eu vou-lhe dizer. No primeiro trimestre de 2025, houve menos 46% de encerramentos na Península de Setúbal das urgências de obstetrícia e de pediatria do que tinha havido um ano antes, dos quais menos 31% na obstetrícia e ginecologia e menos 73% na pediatria. No segundo trimestre, a diminuição dos encerramentos foi de 33%, 9% na obstetrícia e ginecologia e 84% na pediatria. Neste mês de julho, a nossa previsão é que a diminuição vai ser de 27%, 18% na obstetrícia e ginecologia e, vou-lhe dizer, na pediatria, 100%. O que isto quer dizer é que na Península de Setúbal, em julho de 2025, o encerramento das urgências está para já resolvido e vamos ver se conseguimos aguentar este... É verdade, da pediatria. Registre aí, registre. E na obstetrícia e ginecologia, vamos garantir a partir do próximo dia 1 de setembro o funcionamento da urgência no Garcia da Horta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E estamos a tentar uma solução que não deixe desprotegida nenhuma grávida, nenhuma mãe daquele território. Não é que ela esteja desprotegida, mas desprotegida no sentido... Não se riam com coisas sérias, senhores deputados. Não se riam, senhores deputados. A grande diferença é que nós estamos a resolver os problemas e vocês estão a aproveitar-se dos problemas. É a grande diferença. Não é que haja desproteção, o que há é maior afastamento do cuidado de saúde. E, portanto, Sr. Deputado, eu quero dizer-lhe o seguinte: os problemas no Serviço Nacional de Saúde são profundos, mas é preciso muita capacidade, é preciso... Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.